Oi, tudo bem? Quando você se depara com uma oportunidade de investimento, de que forma você pode avaliar se vale ou não a pena participar daquele negócio? Bom, é isso que a análise de viabilidade econômica e financeira te possibilita. Ela é a base para a tomada de decisão de todo investidor bem-sucedido. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode utilizar essa ferramenta para poder tomar suas próprias decisões de investimento de forma independente, tá? E aplicar o seu dinheiro como os grandes players do mercado imobiliário fazem. Então, fique ligado e assista esse vídeo comigo até o final. Uma coisa que você precisa saber é que a análise de viabilidade econômica e financeira se aplica a todo e qualquer tipo de investimento, tá? Inclusive aos investimentos imobiliários. Imagine aí, por exemplo, que você quer investir na compra de um imóvel para alugar, para renda, certo? Como é que você vai saber se o valor de aluguel que é praticado ali naquela região justifica ou não a compra daquele imóvel para investimento? Mas vamos pensar no outro exemplo aqui. Vamos dizer que você quer construir alguns geminados para vender, certo? Como é que você pode saber se o valor de venda praticado ali naquele mercado viabiliza ou não a incorporação daquele empreendimento? Então essas são coisas que você precisa avaliar antes de agir, né? Porque uma vez que você vai em frente e faz a transação, não tem como você voltar atrás. Então imagina aí você gastar todo esse dinheiro, ter se exposto a todo o risco de um empreendimento imobiliário para depois se dar conta de que seria melhor até ter deixado seus recursos na poupança. Imagina, né? Então acredite, meu amigo e minha amiga, essa é uma conclusão que você quer chegar antes de se envolver no negócio e não depois de você já ter ido em frente. Basicamente, o objetivo dessa análise de viabilidade é dizer se o negócio vai dar lucro ou não, né? E na verdade, mais do que isso, mesmo se o negócio der lucro, você precisa saber se esse retorno compensa o risco que você vai assumir ou se é melhor você optar por alguma aplicação financeira mais conservadora, certo? A forma mais amplamente conhecida e utilizada pelos investidores hoje no mundo todo para nortear suas decisões de investimento é chamado do método do fluxo de caixa descontado. Bom, esse cálculo do fluxo de caixa descontado é que vai nos permitir obter assim, uma série de indicadores que são avaliados em conjunto para você concluir se o investimento é viável ou não. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar assim, em linhas gerais, né, como é que você calcula o fluxo de caixa descontado e como você chega naqueles 3 indicadores de viabilidade econômica mais utilizados pelos investidores, que são a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e também o payback. Então vamos lá. Vamos começar entendendo aqui o que é o fluxo de caixa de um empreendimento, tá? De um investimento. O fluxo de caixa, você consegue esse fluxo de caixa quando você organiza os resultados líquidos projetados de um empreendimento ao longo do tempo. Então se você dispuser esses valores em uma planilha, por exemplo, mês a mês, então você vai ter aí o fluxo de caixa mensal. Se você dispuser ano a ano, o fluxo de caixa que você vai obter é o anual. Mas para você calcular o fluxo de caixa, você precisa primeiro fazer uma projeção das receitas que aquele investimento vai te proporcionar. Se você vai, por exemplo, comprar um apartamento para renda, as receitas projetadas vão ser o valor bruto daqueles aluguéis que você espera receber dos inquilinos mensalmente, certo? Nesse caso, se o inquilino é bom, se ele paga em dia, as receitas acabam sendo bem previsíveis. Então facilita bastante você obter essa projeção de receitas. Mas além das receitas, você precisa também fazer uma projeção das despesas do empreendimento. Voltando àquele exemplo do imóvel para renda, aquele valor de aluguel ali que o inquilino te paga, você não embolsa ele inteiro, né? Existem uma série de despesas que você vai precisar abater desse valor até chegar naquele valor líquido que você de fato vai poder embolsar. Nesse caso, a gente tem algumas despesas como, por exemplo, a taxa de administração da locação, que é cobrada pela imobiliária, né, geralmente 10%. O imposto de renda também, cuja alíquota vai variar se você fatura aquele valor recebido pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, né?
Dessa forma, quando você abate todas essas despesas das receitas projetadas, você chega ao resultado líquido do negócio, aquela última linha da DRE, né, que realmente importa. E com esse resultado, você vai dispor ele na linha do tempo e obter o fluxo de caixa daquele empreendimento. Mas o que você vai fazer então com essa informação? A partir do fluxo de caixa, você vai poder calcular os indicadores de viabilidade. O primeiro deles que eu vou te mencionar aqui é a taxa interna de retorno do investimento, né? Conhecida pela essa abreviação TIR. Então, para você calcular a TIR, você precisa antes determinar o fluxo de caixa descontado daquele negócio. O fluxo de caixa descontado é, na verdade, você trazer aqueles resultados líquidos projetados do negócio que você vai receber futuramente para o valor presente com uma taxa de desconto, certo? A gente faz isso, pessoal, porque a viabilidade econômica leva em conta o que a gente chama de custo de oportunidade, tá? Custo de oportunidade é quanto você está deixando de ganhar ao aplicar o seu dinheiro naquele negócio específico, né? Ao invés de ir em qualquer outro investimento mais conservador que você poderia utilizar, lançar a mão como alternativa. Então, todo aquele lucro futuro do negócio que você espera receber para fins de análise precisa ser trazido a valor presente, descontando a rentabilidade daquele investimento que está utilizado ali por você como base comparativa, certo? Na maioria das vezes, a gente utiliza a renda fixa para fazer essa comparação, tá? Por quê? Porque é um investimento seguro, você se expõe a um risco mínimo aplicando a renda fixa, né? Basta você deixar seu dinheiro ali no banco. Então, não é algo muito arriscado. Nesse caso, a rentabilidade da renda fixa é tomada como a taxa mínima de atratividade do projeto, conhecida por TMA. É a taxa mínima de rentabilidade que o investidor espera receber ao aplicar o dinheiro naquele empreendimento específico, tá? No entanto, tem um detalhe aí. O investimento imobiliário, de uma forma geral, ele é visto como tendo risco médio, certo? Lógico que isso vai variar aí de negócio para negócio, mas de uma forma geral, investir em imóveis é mais arriscado do que você investir na renda fixa, por exemplo, que é considerado ter risco baixo, né? Então, se você está se expondo a um risco maior, obviamente que você vai esperar um retorno maior. É por isso que nas análises de viabilidade de empreendimentos imobiliários, a gente frequentemente toma uma taxa mínima de atratividade de pelo menos 120% ou até 200% da taxa de rentabilidade da renda fixa ou até do CDI, né? Certificado de Depósitos Interbancários. Essa TMA é que vai ser utilizada, né, como base de desconto para você trazer os fluxos de caixa projetados do negócio ao valor presente, resultando assim no seu fluxo de caixa descontado. Com o fluxo de caixa descontado em mãos, a gente vai poder calcular aquele primeiro indicador de viabilidade que eu mencionei lá atrás, que é a TIR, né? A taxa interna de retorno do investimento. A TIR, pessoal, representa a rentabilidade daquele investimento e é obtida na mesma periodicidade do fluxo de caixa considerado. Então, por exemplo, se você considerou um fluxo de caixa mensal na análise, a sua TIR vai ser X% ao mês, tá? Mas se for, por exemplo, o fluxo de caixa anual, a TIR vai ser X% ao ano, certo? Eu não vou entrar aqui no detalhe para poder dizer para você como é que faz exatamente na mão o cálculo da TIR, nem dos indicadores que eu vou apresentar aqui. Mas eu adianto que você não precisa fazer isso à mão, né? O Excel, por exemplo, já tem todas essas funções aí prontas para você calcular esses indicadores. Então basta mesmo você calcular o fluxo de caixa, né, fazendo aquelas projeções e os outros saem bem fácil, certo? O primeiro indicativo que o investimento é viável é quando você tem uma TIR maior que a TMA, ou seja, quando a sua taxa interna de retorno é maior que a taxa mínima de atratividade. Isso quer dizer assim que, pelo menos em termos de rentabilidade, aquele investimento parece valer a pena, né? Mas, como eu já te falei antes, a gente não pode concluir que um investimento é viável simplesmente através da TIR. É por isso que a gente recorre também ao cálculo do valor presente líquido e do payback, que são os outros indicadores. O valor presente líquido, conhecido como VPL, ele é obtido somando todos os valores do fluxo de caixa descontado que você tem ali na planilha. Basta você somar todos os resultados líquidos a valor presente e essa soma tem que dar um número, pode dar um número positivo, negativo ou até zero, tá? Se o VPL, o valor presente líquido, resultar em um número positivo, é porque o investimento dá lucro, né? Se der zero é porque empatou, não deu lucro. Mas se der um número negativo, aí é porque ele deu prejuízo, certo? Mas o simples fato de um negócio dar lucro não significa que ele é por si só um bom negócio.
Por isso que o valor presente líquido, mesmo sendo um número positivo, ele precisa ser avaliado em conjunto, junto com a TIR. Para que o investimento seja viável economicamente, ele deve dar lucro, sim, mas deve também trazer uma rentabilidade para o investidor que justifique o risco que você está assumindo. Ou seja, que seja maior do que aquela taxa mínima de atratividade que você delimitou lá atrás. Existe ainda mais um indicador muito utilizado para você determinar a viabilidade do negócio, que é o payback. Esse é o terceiro aqui que eu vou mencionar. O payback basicamente nos informa em quanto tempo aquele empreendimento vai conseguir retornar ao investidor o valor que ele aportou lá no início, certo? Esse indicador ele também é calculado a partir do fluxo de caixa do empreendimento. O detalhe é que se o payback for calculado a partir do fluxo de caixa simples, sem considerar aquele custo de oportunidade que eu mencionei, a gente diz que se trata do payback simples. Se for através do fluxo de caixa descontado, então a gente tem aí o payback descontado. Dando um exemplo aqui para você ter uma ideia, geralmente a gente considera que a compra de um imóvel para renda só é um bom negócio se o payback descontado for inferior a 10 anos. No caso de um projeto de incorporação, se espera pelo menos um payback aí inferior a 5 anos. Isso, lógico, considerando que você já calculou antes a TIR e também o valor presente líquido e ambos os resultados aí deram números favoráveis, né? Então, pessoal, para resumir, se o seu investimento tiver um valor presente líquido positivo, uma TIR maior que a taxa mínima de atratividade e um payback considerado adequado para aquele tipo de negócio imobiliário, então a gente pode dizer que esse investimento é viável. Vai em frente, né? Você pode prosseguir. Por outro lado, se pelo menos um desses indicadores não for bom, é melhor você descartar sua entrada nesse empreendimento e passar para análise de outro qualquer, certo? Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Esse foi um vídeo um pouco longo, então eu gostaria aqui de te recompensar por você ter chegado até esse ponto do vídeo. Eu desenvolvi por conta própria uma planilha no Excel com todas as fórmulas já prontas para você poder analisar a viabilidade de qualquer tipo de investimento, tá? Considerando um fluxo de caixa anual. Se você quer ter acesso a essa planilha, então basta você me mandar uma mensagem para o e-mail joão@rentabilizecomoimóveis.com.br que eu vou então enviar de presente essa planilha aí gratuitamente para você por e-mail. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo. Eu realmente espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui, certo? Eu espero realmente que você tenha achado o conteúdo relevante, que ele tenha te ajudado nas suas próximas decisões de investimento a partir de agora. Tá? E se é esse o caso, eu convido você a se inscrever no meu canal, a dar o seu curtir no vídeo e também a deixar seu comentário. É muito importante seu feedback, tá, pessoal? E me procure também nas outras redes sociais. Eu não estou só no Instagram, estou no YouTube, estou no LinkedIn, no Twitter e muitas outras. E se você tiver um amigo, um conhecido, alguém que você acha que também se beneficiaria com o conteúdo desse vídeo, então eu peço que você compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa para que ela também tenha acesso. Mais uma vez, meu amigo e minha amiga, eu peço aqui a sua ajuda, conto com seu apoio nessa minha missão, tá? De ajudar as pessoas a alcançar a liberdade financeira, investindo e também empreendendo com imóveis, certo? Agora eu me despeço aqui de você, né? Te aguardo muito em breve, no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!